Zacarias, capítulo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Versículo 9. A ira divina, que antes havia servido de disciplina para o povo de Israel, foi então revertida para os povos pagãos, que, aproveitando-se da fragilidade do povo de Deus, o oprimiu, zombou de sua desgraça e saqueou seus tesouros. Os olhos do Onipresente estavam sobre os homens para puni-los conforme as suas más obras, e sobre todas as tribos de Israel, para lhes devolver a honra e a glória do lugar que se chamava pelo seu nome. Contudo, se os impenitentes se arrependessem, ficariam como um restante para o nosso Deus. Eles passariam a fazer parte de seu povo e seriam como chefes em Judá. A oportunidade de restauração e de salvação da humanidade foi encarnada naquele que, mesmo sendo o Rei da Glória, despiu-se das vestes reais para pisar no solo enegrecido pelo pecado. E o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. Jesus veio exatamente no tempo em que a escuridão prevalecia até no coração dos mestres da lei. Seu estilo de vida era considerado uma ofensa às tradições judaicas e como uma afronta àqueles que aparentavam santidade, mas que não dispensavam a oportunidade de agir como fundibulários de seus irmãos, ou seja, aqueles que atiram pedras com fundas. Leia João, capítulo 8, versículo 5. A profecia messiânica aponta para um Cristo humilde e que viria a anunciar paz às nações e não somente à nação judaica. Os exilados que ainda se encontravam em território babilônico deveriam voltar à fortaleza, a Jerusalém, e aquela cidade seria um raio de luz entre os povos. Deus seria visto sobre os filhos de Sião e faria soar a sua trombeta. Ninguém ficaria sem ouvir falar na paz que ali repousava. Se Israel houvesse reconhecido a Jesus Cristo como Filho de Deus e dele tivesse aprendido a mansidão e a humildade, não teria sofrido a ruína e o opróbrio de uma nação que dizia esperar pelo Rei, mas que não soube reconhecê-lo quando ele veio. Hoje, somos desafiados a abraçar esta missão que Israel recusou. Assim como o Senhor do Universo se importa comigo e com você de forma individual, se Ele se interessa por nós a ponto de ouvir as nossas orações particulares, muito mais devemos considerar cada vida como preciosas pedras de uma coroa. A vida de Jesus foi o cumprimento não só das profecias, mas da intensidade do amor de Deus por toda a raça caída. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O Senhor nos convida a fazer parte do restante que aclamará o seu Rei, não mais com ramos de palmeiras, João capítulo 12, versículo 13, mas com a oferta de um coração governado pelo Espírito Santo. Como a sua primeira vinda, o seu segundo advento é uma certeza absoluta. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Certamente. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E diante do tempo onde a bondade de Deus tem sido tão questionada, devemos, semelhante às multidões em festa, João capítulo 12, versículo 12, exultar e erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. Seja a nossa vida, pela graça e poder de Deus, um reflexo da vida do humilde Salvador. Veja o mundo em nós a mensagem de um Deus que ama a todos e que a todos deseja perdoar. Ellen White escreveu o seguinte: quem quer que, sob a reprovação de Deus, humilhe a alma com confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo de que há esperança para ele.
Quem quer que com fé aceite as promessas de Deus, encontrará perdão. O Senhor nunca lançará fora uma alma verdadeiramente arrependida. Ele fez esta promessa: apodere-se da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías capítulo 27, versículo 5. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Patriarcas e Profetas, página 537. Oremos, amados. Nosso Deus e Pai, quando Jesus veio primeira vez, os seus não o receberam, nem reconheceram o Rei da Glória. Ó Pai, que coisa mais triste! E nós hoje não estamos livres de cair no mesmo engano. Satanás continua usando a falsa piedade como um meio de cegar o teu povo. Não permite, Senhor, que o nosso coração seja tomado pela incredulidade e pela hipocrisia. Enche-nos do Espírito Santo, até que não reste mais nada de nós. Que nossos olhos estejam sempre postos no céu, em nosso Salvador pessoal. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, mensageiros da esperança. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.